Boa noite, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina. Estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. Nós vamos trazer hoje aqui uma mensagem de esperança, de conforto à luz da doutrina espírita. Então, agradecemos a sua audiência. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade que cada um de nós tem de atrair as bênçãos que tanto necessitamos e pedimos. E vamos iniciar com uma reflexão a partir do livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, de Vanderlei de Oliveira, por Hermance Dufour. Cumpra seu karma primeiro com você. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então nós vamos ver nessa mensagem, onde a cada momento que falarmos você, podemos usar o nós. E essa mensagem nos diz o seguinte, que os sofrimentos da vida são maiores quando você se culpa e não se oferece para um tratamento de bondade
porque dessa atitude nasce um sentimento corrosivo de desvalor pessoal. Quando você não se valoriza, desenvolve um sentimento profundo de mal-estar e tende a desejar que mudanças aconteçam, só que do lado de fora e não do lado de dentro. Espera que tudo e todos mudem para que se sinta melhor. Enxerga o problema alheio menos o seu. É assim que acontece com quem se deprime na baixa autoestima e na escassez do amor próprio. Isso é tão grave que muitas vezes você chama de karma, a persistente tarefa de transformar aqueles que ama, invertendo a ordem natural dos processos de melhoria e crescimento. Ao invés de fazer sua mudança, é bem mais cômodo querer que os outros mudem, não é mesmo? Karma, portanto, passou a significar resgate de dívidas com o outro, ou sofrer pela mudança dele. Chega a ser uma noção inconsequente, essa ilusão de querer mudar as outras pessoas. É o mesmo que transferir responsabilidades para você que se organizam em formas de programas mentais, tais como: vim para salvar esse filho, estou aqui para mudar a cabeça de alguém, minha missão é reencaminhar esse elo afetivo, o meu planejamento é passar por essa dor ao lado dessa criatura. E tantas outras que traduzem compromissos exteriores que, na maioria das vezes, apenas nos distraem para o compromisso mais importante da sua existência, que é a sua mudança pessoal. Quando você aprende a se aceitar e a se perdoar, em contrapartida da menos-valia na estima pessoal, você se acolhe no ritmo da compaixão. Essa energia muda toda em torno de você e muda toda a sua forma de ver a vida, as pessoas e os problemas. Se você vive na contrapartida de menos-valia no campo da estima pessoal, busque aceitação e o perdão para si mesmo, pois nesse aprendizado você consegue mudar a sua percepção de tudo ao seu redor. E nessa ótica, o karma não é com o outro, e sim com aquilo que você precisa aprender e resolver dentro de você. Na convivência com filhos, com cônjuges, com colegas, com vizinhos e todos os outros relacionamentos da sua vida. Você tem alguma relação que está lhe causando peso e desgaste? Pense bem nisso e analise se não está querendo coisas impossíveis em nome do amor. Com relação ao outro, embora possa colaborar com o crescimento, você pode muito pouco, mas muito pouco. E com relação a si mesmo, você pode tudo, apenas tudo. Se você é alguém que diz, essa relação está acabando comigo, certamente está carregando nas costas o que não precisa e que não lhe faz bem. Sem dúvida, boa parte de sua dor é voluntária e originada de sua falta de habilidade em adotar comportamentos que eduquem as suas relações. É bem provável que você esteja ainda acometido da doença de achar que pode mudar o outro e usando as estratégias mais impróprias para isso. Como assim mudar o outro? Não existem relacionamentos sem funções educativas. Você pode ser valoroso no crescimento alheio, mas não consegue cooperar com quem não quer mudança e também não quer avanço. Nem consegue resultados úteis e eficazes se não promove a sua própria melhora. Seu karma tem a ver com você e não com os outros. Descubra o que você tem a aprender com quem passa pela sua vida. Seu karma é com você e com ninguém mais. Surpreendentemente, a abordagem de Jesus, quando nos compara
para o sal, deve ter sabor, não ser insípido, para dar tempero à sua vida e à vida dos outros. Ele liga essa qualidade do sal à paz. Use à vontade o tempero que há em você para dar equilíbrio e sabor à sua existência. Em relação aos outros, construa relações de paz que serão as portas de entrada para tudo aquilo que a vida reserva ao seu redor e que a vida também reserva ao seu karma e aquilo que você renasceu para aprender. Entretanto, reflita na seguinte pergunta: se o sal se tornar insípido, com que você temperará? Se você acreditar, mesmo que veio para mudar alguém, e se esquecer da sua renovação, qual será o tempero que a sua consciência usará nos recessos da vida imortal? Quem acha que pode mudar alguém e faz disso um compromisso na sua vida, está precisando de muita ajuda. E quando você compreende a se aceitar e se perdoar, você se escolhe no ritmo da compaixão. Que assim seja. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.
trabalhando, soltar as amarras, libertando, dinamitar o lixo, renovando. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Primas, e a força do querer se amplia. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. E para você, está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Atraindo Bênçãos. Vamos agora com o nosso segundo bloco, com o tema Abençoando a Vida. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. André Luiz. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem e exerce grande influência sobre nós. Sabendo que ainda somos espíritos imperfeitos e que toda imperfeição é a causa do nosso sofrimento, é fácil concluir que o homem necessita de muita ajuda espiritual para não se deixar arrastar pela forte onda de negatividade que envolve a humanidade. O mal ronda os nossos passos hora e minuto. É o mal que vem dos pensamentos desequilibrados de milhares de pessoas, os quais se agregam por afinidade a nós, quando nossos pensamentos também entram nas faixas do desequilíbrio. Quando isso ocorre, nossa energia se contrai, perde vigor e, por consequência, mudamos repentinamente de humor. Passamos a experimentar um cansaço inexplicável, um peso cai sobre nossa cabeça, o coração fica oprimido
e uma avalanche de pensamentos mórbidos começa a martelar em nossa mente. É claro que ninguém é vítima inocente desse processo, pois o contágio de pensamentos negativos somente ocorre a partir de algum ponto de afinidade destes com os nossos pensamentos negativos. Na verdade, ninguém pensa sozinho. Quando, por exemplo, me fixo em pensamentos de contínua tristeza, há mais gente triste pensando comigo, encarnada e desencarnada, todas ligadas na mesma onda pensante, uma alimentando a tristeza da outra. Nossa mente poderia ser comparada a um verdadeiro condomínio, muitas ideias de outras pessoas morando conosco. Mas não é só por aí que o mal pode nos pegar. Não podemos fechar os olhos para a possibilidade da influência prejudicial vinda da parte dos espíritos desencarnados. Os chamados mortos não estão mortos. Eles vivem em regiões espirituais que se comunicam com a Terra, estão mais próximos a nós do que pensamos. E, se temos do outro lado da vida espíritos bons, espíritos que nos ajudam, temos também espíritos voltados ao mal e que muitas vezes almejam nos prejudicar. Nem mesmo Jesus escapou do assédio de um espírito mau que o tentou no deserto durante 40 dias e 40 noites. E, se Jesus foi ameaçado pelas trevas, embora tenha vencido todas as tentações, por que nós não haveríamos de experimentar semelhante situação? Em seu apostolado de amor, Jesus ainda expulsou centenas de espíritos inferiores que prejudicavam a vida de muitas pessoas, o que comprova a possibilidade de intervenção dos chamados mortos na vida dos vivos. E tais ocorrências continuam surgindo a cada dia, de modo que ninguém na face da terra está livre da atuação de um espírito inferior, porque no fundo eles agem sempre através das nossas próprias inferioridades. Ninguém sofre o assédio de uma obsessão sem ter algum ponto de afinidade com o obsessor. É por isso que o homem carece de muita proteção espiritual para não ser tragado pelas ondas avassaladoras do mal que começou dentro de si mesmo e retornou a ele em forma de problemas dos mais variados, como doenças, conflitos íntimos e familiares, dificuldades financeiras, acidentes e perturbações espirituais. Muito oportuna é a lição de Hermínio Miranda. Abre aspas. Quando se pratica o mal, assina-se uma promissória em branco, sem data de vencimento. Um dia chega a lei e diz: aqui está a sua dívida. Como fugir dela? Está lá sua assinatura. Fecha aspas. Quando se fala em proteção espiritual, não queremos apenas nos referir àquela que se busca nos templos religiosos através do socorro dos espíritos bons que atendem em nome de Deus. Precisamos de apoio espiritual, sim. Precisamos de ajuda externa para nos erguer de nossas quedas. No entanto, não podemos esquecer que a melhor proteção espiritual que o homem confere a si mesmo se dá através dos seus próprios atos, quando age de acordo com as leis divinas. O homem naturalmente se desprotege quando entra em atrito com essas leis.
O processo de cura e libertação demanda muitas vezes a atuação direta dos espíritos superiores em nosso favor. No entanto, jamais dispensará a reformulação daquelas nossas atitudes que estejam afrontando os códigos divinos. Recordemos as palavras de Jesus ditas a um homem que ele havia acabado de curar. Abre aspas. Veja que está curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Fecha aspas. O mal que veio de fora sintonizou com o mal que ainda grita dentro de nós. Nosso propósito é o de que fiquemos conscientes desse mecanismo, porque sempre queremos culpar os outros pelos nossos problemas, o que reduz por completo as nossas chances de cura e libertação. Somente se cura quem acredita que deixou germinar dentro de si as causas da doença. Somente se liberta quem assume que se permitiu ficar preso às garras do mal. Somos como uma antena que a todo instante está captando situações positivas ou negativas em nossa vida, tudo a depender de que maneira a antena está posicionada. Este programa está propondo que você mude a posição da sua antena, tire-a da sintonia do mal e a coloque na posição do bem. Assim agindo, o mal vai desaparecendo e somente as bênçãos vão surgindo. É uma coisa muito simples, embora dê trabalho. Nós estamos há séculos com a antena instalada na posição errada e agora precisamos subir no telhado da mente e mudar a direção da nossa vida. Se não fizermos essa mudança, o mal continuará a nos envolver. O mal não pode encontrar mais espaço em nossos pensamentos, palavras e atitudes. É preciso instalar a antena do bem no telhado da nossa vida. Essa mudança de antena exige esforço diário, perseverante, vontade firme, porém, seus resultados são altamente compensadores. Com a antena do bem, muita coisa boa vai surgir na programação da sua vida. O ensinamento espiritual revela que a melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Quando abençoo alguém, eu estou dando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. Ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a terra e sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênção em nossa própria vida. Deus nos colocou no mundo para concluirmos a obra da criação divina, implantar o reino dos céus entre nós. E ninguém fará isso amaldiçoando as pessoas, criticando-as, derrubando-as, agindo com crueldade ou guardando mágoas por tempo indefinido. Ninguém veio ao planeta Terra
para criticar o mundo ou ser juiz dos outros, censor da moral alheia? Se o próprio Jesus se apresentou como sendo nosso amigo, dizendo que veio para salvar o mundo e não julgá-lo, perdoou a mulher apanhada em adultério, compreendeu as fragilidades de Pedro, sabendo que ele o negaria por 3 vezes, aceitou o beijo traidor de Judas e morreu crucificado entre 2 ladrões, orando a Deus para que perdoasse toda a nossa maldade? Com que direito nós nos colocamos na vida para criticar, ferir ou amaldiçoar quem quer que seja? Deus não precisa de críticos do mundo e das pessoas que Ele concebeu. Como autor da vida, Ele sabe o que criou e sabe que tudo o que fez é bom. Deus quer cooperadores para a sua obra de amor, quer colaboradores e não destruidores revoltados que apenas identificam feridas e não se dão ao trabalho de cicatrizá-las com o bem. Quando nos tornamos críticos do mundo, assumindo uma posição de revolta, indiferença ou agressividade contra o próximo, criamos e lançamos no mundo uma energia negativa desagregadora, energia que nos mecanismos divinos de preservação e manutenção da vida se encarregarão de nos devolver através da lei de retorno. O mal que está na minha vida hoje é o mal que ontem eu desejei, pensei ou fiz a alguém. Todo o bem e todo o mal sempre retornam à fonte de onde partiram. O mal de hoje é o mal de ontem que voltou. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente.
conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Seguir nessa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Seguir nessa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da
da esperança, vamos dar as mãos para... Vamos agora fazer uma leitura do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, com o tema Sem Reclamação. Para todos nós que estamos enfrentando algum tipo de dificuldade ou alguma doença. Vamos iniciar então com a mensagem do irmão José, do livro de Ânimo Firme, de José Carlos Bacelli. Se disseres, ante um problema que surge, isto não é nada, de fato o problema será nada. Pode até ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Irmão José. Sem a aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia. Doença gosta de cama, de sofá, de pijamas, de ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora, porque, sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão.
Levanta-te, vai em paz, assim ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema Atraindo Bênçãos. E vamos apresentar os horários das atividades no Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado na rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina acontecem às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil tem o seu horário durante as palestras de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Vamos agora com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre abençoar para ser abençoado.
abençoar para ser abençoado. É claro que poderemos pedir uma bênção a terceiros. Antigamente era muito comum os filhos pedirem a bênção aos pais. Hoje ainda muitos católicos suplicam a bênção do sacerdote. De certa forma, em todas as religiões, pedindo-se expressamente ou não a bênção, o que se almeja, em última análise, é receber um amparo espiritual, uma graça, uma luz, uma proteção para a nossa vida, sem a qual, muitas vezes, a caminhada se torna quase impossível. Mas André Luiz fala de uma bênção especial, porque é uma bênção gerada pela própria pessoa necessitada, a partir do instante em que ela mesma passa a ter uma atitude positiva de abençoar tudo aquilo que a cerca. Quem deseja o bem precisa entrar no fluxo energético do bem, doando de si o que tem de melhor. Quando falamos em fluxo energético do bem, queremos dizer que nada é estático no universo, isto é, a energia divina está em constante circulação e somente passa por onde os canais do bem estão abertos. Se eu me fecho para o bem não tem como passar por mim. Quando eu abençoo alguém por palavras, pensamentos ou outras formas mais concretas de apoio, e faço isso com sinceridade e prazer, estou abrindo as portas da minha vida para a energia divina circular, trazendo-me abundantemente tudo aquilo que eu estiver necessitando. Quanto mais dou, mais recebo. E quanto mais recebo, mais sou capaz de dar. Se tenho recebido pouco, é porque pouco tenho dado. Dê aquilo que você deseja receber. Aqui está o princípio espiritual mais poderoso que Jesus enunciou quando nos disse: faça ao próximo o que você gostaria que ele lhe fizesse. Jesus quer dizer que o bem que eu desejo colher da vida depende do bem que eu plantar na vida do meu semelhante. O sofrimento na Terra se explica pelo fato de que a grande maioria de nós deseja ser terra e não semeador. Deseja florir sem plantar. Deseja receber sem dar. Deseja bênção sem abençoar. Pior ainda, quando desejamos vencer, pisando sobre o outro, roubando-lhe a esperança, tirando-lhe a vida, ceifando-lhe o patrimônio, subtraindo-lhe a dignidade. Não avaliamos quantas sombras estamos atraindo para nós mesmos, porque o que faço ao meu próximo, faço primeiramente a mim mesmo. É da lei. Mas com Jesus aprendemos o segredo da felicidade, o remédio da cura e da libertação, que consiste em dar ao nosso próximo tudo aquilo que eu mesmo gostaria de receber. Só o amor é o antídoto do mal que hoje me infelicita. Meditemos nas palavras do Dr. Deepak Chopra, abre aspas. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quer bens materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer
é ajudar os outros a conseguir o que querem. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. Fecha aspas. Colocando em prática, acreditamos que nosso primeiro ponto de partida para a cura e libertação é pensar que muitas outras pessoas, como nós, também estão precisando de algum tipo de ajuda e que Deus, para socorrer a todos, precisa contar conosco. Chico Xavier nos dizia, abre aspas, sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Fecha aspas. A Terra é um grande hospital onde todos são médicos e, ao mesmo tempo, todos estão doentes. Eu não posso agir apenas como doente, esperando tão somente ser ajudado, porque se o médico que pode me atender também está doente, ele precisa ser socorrido por mim, que também sou médico. Se cada um pensar exclusivamente em si, todos morrerão. Usando esse raciocínio para as nossas problemáticas individuais, na vida não podemos agir apenas como necessitados. Precisamos socorrer também as necessidades alheias para que alguém esteja em condições de socorrer as nossas. Se uma pessoa carente e faminta ora a Deus pedindo um prato de comida, Deus precisa contar com mãos humanas para atender àquela pessoa. Então, Deus inspira alguém que também está em dificuldades para socorrer esse irmão com o remédio do pão ou do prato de sopa. E desse gesto de caridade brotam poderosas forças de auxílio em favor de quem estendeu a mão ao seu próximo. É no campo do auxílio ao próximo que vamos recolhendo as maiores alegrias de nossa vida e onde Deus vem enxugando nosso pranto quando a dor nos visita. Sigamos o conselho de Madre Teresa de Calcutá quando nos disse: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa é a bênção mais poderosa que alguém poderia alcançar. E está acessível a cada um de nós, pertinho das nossas mãos, agora mesmo. Continuemos pedindo a Deus as bênçãos de que carecemos, mas não nos esqueçamos também de que Deus nos deu o poder de abençoar a nós mesmos através da bênção da caridade que fizermos aos outros. E assim, meus irmãos, vamos nos encaminhando para o encerramento do programa. Essa linda mensagem passada pela nossa irmã Eliane, que é preciso também bater na porta para que a porta se abra. Precisamos caminhar. E vamos anunciar os materiais que utilizamos no programa de hoje, que foram os livros Jesus, a inspiração das relações luminosas, de Hermance Dufour e Walter de Oliveira. Os livros O Médico Jesus e Cura e Libertação, ambos de José Carlos de Luca. E os CDs de Francisco de Assis, de Marcos Viana, Elizabeth Lacerda, Sérgio Santos e mensagens
de Renato Prieto. Agradecemos a você pela audiência e finalizando com aquela mensagem tão bonita de Chico Xavier. Não importa o problema que você está passando. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, que nos concedeu esta hora de programa, e convidamos você a estarmos juntos no próximo domingo, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. Tenhamos todos uma ótima noite e uma ótima semana, e que assim seja. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios e luz, que aos céus ascendem, o vento conduz a vós, Virgem Maria.